Boa tarde. Estamos iniciando hoje a 60ª reunião plenária desse Conselho. Comunicação de ausência da doutora Tânia Lemos Moço e doutora Silvânia Maria Carlos França. Leitura. Sim, plenária da Sagrada. A gente vai por cima. Vamos ver a leitura da Relato aos estudantes que Então tá, então passagem para os colaboradores. Então, a doutora Nilza, a suplência da doutora Silvânia e a doutora Niara, que daqui a pouco está chegando, está como suplente também. Não, Niara já é efetiva. Não, então só a doutora Nilza. Ao doutor José de Coragem. Está no Coragem. Doutor Jairo está substituindo. Jairo em substituição. Niara de Coragem. eu acho que o Jairo é do Coragem e a Yara é do Coragem. Hoje o doutor Jairo em substituição ao doutor José de Coragem. Então, vamos iniciar? A leitura da ata. Vamos iniciar pela leitura da ata. Alguma ponto de discordância? A Silvânia é sem Y. Eu sempre achei que ela com Y. É, Silvânia normal. Normal? Silvânia. Silvânia é normal. Não é normal, não. Silvânia é normal. Eu achei que era com Y. Tem um bocado aí. Todos concordam? Todos. Aprovado. Bom, deliberação 19/18, recebendo as deliberações 19/12 de 18, 19/13, 19/14, 19/20, 21, 24 e 24 de 2018. Aprovação de processo de inscrição de profissionais e firmas ad referência. Deliberação 19/18, concessão de inscrição a profissionais e firmas e transferência de inscrição de profissionais. Deliberação 19/18, concessão de cancelamento de inscrição a profissionais e firmas e transferência de inscrição de profissionais. Olha, era aqui que vai o ano. Foi? Olha aqui que vai o Foi esse não? Diferente. Esse não é. Esse é o ano. Tô deixando de fazer.
Deliberação 19XX18, referente às deliberações 1922, 1923, aplicação de multas ad referendo. Ok. Transposição no valor de 150 mil para a conta contábil de auxílio alimentação e refeição em decorrência de saldo insuficiente até dezembro de 2018. A assessora Alessandra vai apresentar. É parte. Na apresentação. Boa tarde a todos. Na verdade, acho que todos já têm conhecimento. Está separado aqui o pendrive. Está no pendrive. Na verdade, o processo de licitação da empresa dentro do pendrive, fora da faixa. Na verdade, o processo licitatório da aquisição de ticket de alimentação e refeição, né, ele está se iniciando e existe uma carência de saldo orçamentário no valor de 150 mil. E aí a gente está trazendo de novo, né, ao plenário, só para dar ciência para os senhores autorizarem essa transposição, inclusive em decorrência do valor que é muito alto, né? Então, na verdade eu tinha feito até uma apresentação, toda a parte regimental, né? Aí depois eu até encaminho por e-mail para os senhores darem uma olhadinha. Essa não é igual à de área de fiscalização, já existe uma dotação, na verdade é só para aumentar a dotação orçamentária para essa aquisição no processo licitatório de auxílio alimentação e ticket de refeição. E o valor será de 150 mil até dezembro, né, porque o orçamento ele é anual, né, até dezembro apenas. Inclusive, a gente está com a estimativa da entrada dos novos concursados, né, do processo seletivo que foi realizado. E a expectativa é eles entrarem até o final do ano. Então, a gente tem que fazer essa abertura, né, o aumento dessa conta, e ela vai sair da conta de serviços postais, né? Então, fica a votação. Eu trouxe toda a parte de legislação, como eu sempre gosto de mostrar, porque não é uma abertura de crédito adicional, e sim um aumento da dotação orçamentária de uma conta que já existe, né? Pode votar. Aí eu trago suplementares destinados ao reforço da dotação orçamentária. Então, na verdade, é uma transposição da conta de serviços postais para auxílio alimentação e refeição num reforço de 150 mil reais. Não é igual da diária de fiscalização, que foi um crédito especial, que era uma abertura de uma conta contábil. Pode mudar. Aí depois eu até mando a minha apresentação só para eles, né? Dá-lhe uma lidinha, que sempre é bom. E o outro ponto tem que botar em votação. Já acabou? E aí depois eu vou falar uma outra coisa. O Ricardo vai colocar quem vai continuar. Bom, pessoal, vamos colocar então essa transposição em votação, por favor. Quem concorda, permaneça como está. Todos concordam. Aprovado. Quer continuar? Eu só queria dar uma explicação, Paty, abre lá a apresentação da última parte. Quando eu trouxe para a plenária a suplementação desse crédito de diárias de fiscalização, ela, na verdade, ela teria que ter vindo ou como uma deliberação ou como uma instrução normativa.
né? Então houve um erro na hora de eu encaminhar, na verdade, para a pauta, né? Então, como a gente já havia tido algumas deliberações posteriores à data dessa aprovação de crédito para diárias da fiscalização, nós fizemos pela normativa de instrução normativa. E aí eu trouxe só para os senhores terem a ciência, tem uma resolução do federal onde ela menciona, é até antiga, número 90 de 1970, né? Onde ela faz a composição de todos os atos administrativos, tanto na parte interna como na parte do plenário. Puxa mais um. Atos do plenário, resoluções, acórdãos, regimento, recomendações, e está lá instruções. Então, na verdade, a gente caracterizou como uma instrução normativa, porque não tinha uma numeração, a gente enumerou como número 1 de 2018. Puxa mais um pouco. E essa é a instrução normativa de número 1, autorizando a transposição para conta de créditos de diárias de fiscalização. Então, era só para dar, na verdade, uma explicação e dar ciência aos senhores, porque sempre vem deliberações, né? Então, só queria colocar, houve essa falha, né, minha, na hora de encaminhar para a Secretaria Executiva, dar um nome e uma numeração ao ato administrativo. Tá? Então agora vamos proceder aos relatos da doutora Carla. Eu queria pedir, eu acabei relatando os da plenária seguinte, e esses eu não tinha relatado todos, então eu vou relatar 3 para não atrasar, e os demais eu relatar na próxima plenária. Então, o processo 297418. Autotário, gente. De repente, grave. A gente pode ir relatando e anotando aqui depois quando chegar? Ok. Processo 297418. Recurso à autorização 2956. Trata-se de uma drogaria, um auto por ausência, a defesa foi tempestiva, o estabelecimento não é reincidente, a farmacêutica apresentou o atestado para acompanhar o filho, porém o perfil de assistência é muito deficitário, são 4 presenças e 3 ausências, eu indefiro a defesa. O próximo é o processo 2850. Trata-se de uma drogaria de propriedade de farmacêutico. A defesa tempestiva. A farmacêutica estava em licença maternidade e não tinha substituto. Então eu também indeferi a defesa. Sabe, indeferi. É um processo longo, então tem que ter providenciado substituição. O processo é 3030 de 18, trata-se de falta de AFI, o estabelecimento é reincidente e eu indefiro a defesa. Tinha uma farmacêutica no momento, mas não era RT de lá, não se regularizou e desde 27 de fevereiro que estava sem farmacêutico nesse horário, até 11 de julho, quando foi feita a inspeção. Então, esses 3 processos eu indefiro a defesa. Os demais 3, 2308, 2449
e 2284 para relatar na próxima plenária. Só isso. Todos concordam com o relato da doutora Carla? Aprovado. Também ela concorda. Bom, como a doutora Processo Carla... ético. Esse de serra já tinha ido, mas na última plenária, ela falou que ela não vai julgar porque ela que gera muito. É organizadora. Os de serra. Nem me lembrava mais. Bom, como a doutora Fabiana ainda não se encontra presente, vamos passar ao relato do doutor Jair, por favor. Boa tarde a todos. Passar aqui ao relato de número 2902/18, uma drogaria, ausência, a defesa é tempestiva, a empresa alega em sua defesa que o farmacêutico estava ausente por ter ido ao médico e anexa um atestado com 3 dias de dispensa. A empresa estava funcionando sem a presença do farmacêutico, sendo que o atestado médico apresentado tem data do dia 11/6, com dispensa de 3 dias a contar desta data, sendo que a fiscalização foi no dia 13, né? Então dia 11, 12, 13, então estava dentro. Portanto, como prevê a legislação, a empresa não providenciou o farmacêutico substituto para a realização da assistência farmacêutica. Além disso, apresenta um histórico de apenas 12,5% de presença nos últimos 3 anos. Indeferido, portanto. Outro processo, número 2931/18, uma drogaria, por ausência também. O histórico é 100% de ausência nas 2 últimas fiscalizações em 2018. A empresa justifica em sua defesa que o farmacêutico se atrasou em virtude de problemas de saúde familiar. Conclusão que a empresa estava funcionando sem a presença do farmacêutico, sendo que no momento da fiscalização foi constatado, pelo fiscal, a venda de medicamentos. Além disso, apresenta o histórico de 100% de ausência em 2018 e não apresentou a documentação probatória da justificativa, portanto, indeferido também. O próximo processo, de número 2961/18, é uma drogaria também estabelecimento ilegal. A empresa justifica em sua defesa que a regularização da empresa estava em andamento no CRF, cujo protocolo tem data do dia 10 de maio de 2018. Em conclusão, a empresa está funcionando sem registro no CRF, sem a presença do farmacêutico no momento da fiscalização. No CRF consta o protocolo de solicitação de regularização em 10 de maio, porém com exigências não cumpridas até a presente data. Portanto, não pode estar exercendo as suas atividades conforme o previsto no artigo 47, resolução CFF 638/17, portanto, indeferido também. Processo seguinte, 2973/18, é uma drogaria de propriedade de farmacêutico. O histórico é 40% de presença e 40% de ausência. A empresa alega em sua defesa que a farmacêutica estava em atendimento médico no horário da fiscalização e anexa o atestado nos autos e recomenda a dispensa por 3 dias. A conclusão é que a empresa estava em funcionamento sem a presença do farmacêutico no momento da fiscalização, com antimicrobianos e genéricos disponíveis para dispensação, como é descrito no termo de visita. Embora conste nos autos um atestado médico datado do dia 25/6, às 12h30, né? E a visita foi no próprio dia 25 às 12h02, ela apresenta um histórico de presença de apenas 40%, portanto, indeferido. O último relato é da Serra, número 73/08. A farmacêutica não votou porque ela
estava em débito com o Conselho, parcelou dívidas de anuidade, mas efetuou apenas o pagamento da primeira parcela e relata em sua defesa ter esquecido de pagar as demais. Como não houve o pagamento dos débitos para a devida regularização do sistema, houve um envio do Banco Eleitoral para o CFF sem o nome da postulante, inviabilizando, portanto, a possibilidade de liberação da senha para a votação. A defesa foi tempestiva, o recurso intempestivo e o voto indeferido também. É só. Obrigado. Todos concordam com o relato do Dr. Jaime? Permaneço como está. Ok, agora vamos aos relatos do Dr. José Roberto Lonzani. Pronto, Zé. Chegou a minha Pronto. vez. 12 minutos. 2 minutos. É um ser, doutora Luciana Donato Morgado Brito, alega que não tinha senha, mas não diz nem porque ela não tinha senha. Então eu acompanho o ser que indeferiu para o... Que ser é esse? Não, eu também fiquei confuso quando falou ser, aí eu falei ser, eu falei, meu Deus, fazer o ser. Eu fiquei pensando, poxa, será que eu falei errado? Eu falei certo. Não, porque ficou engraçado. Vou corrigir na próxima, mas eu pensei, vou corrigir na próxima. Eu aprendi. Processo 2889, Centro Ortopédico. O estabelecimento encontra sem farmacêutico responsável por mais de 30 dias. Zé não sabia, não. Eu tô pressa, eu tô Não. Olha os hormônios. A empresa alega ter providenciado a baixa e a contratação de uma nova RT. Porém, a fiscal alega que isso só ocorreu 75 dias após a vistoria. E eu indefiro a defesa. Farmácia. Caramba. Eu tô me sabotando, tá vendo? É a farmácia do Ricardo. Faz isso não. Faz isso não. 28, 57, 18. Da Bruna também. Do Bruno, né? Foram 4 visitas, 2 presenças, 2 ausências. Na defesa estaria em tratamento dentário, porém não apresentou documentação nenhuma e considerando que tem 50% de ausência, eu indefiro a defesa. Drogaria Nova Aliança, 2905, são 11 visitas, 4 presenças, né, com 36,36% de ausência. De presença, eu acho que tudo é ausência. Na sua defesa, ele alega que estaria resolvendo problemas no CRF. E considerando o alto índice de ausência e considerando que ele estava no CRF como um anexo aqui, porém não demonstra nenhuma justificativa de convocação pelo próprio CRF para estar lá naquele momento, eu indefiro a defesa. Ele veio resolver um problema pessoal, é isso? Ele resolveu um problema pessoal. Se ele fosse convocado, eu até ia aboná-lo. Mas como tem 50% de ausência, Sim, também e não justifica ele ter ido naquele dia, ele pode ter recebido o dia, foi lá, não foi lá. Né?
fazendo qualquer pergunta, receber uma declaração. Então, eu estou defendendo a defesa dele. Processo 298918. São 5 visitas, 3 presenças e 2 ausências. Alega que a farmacêutica estava em consulta e apresenta o atestado médico. Considerando o alto índice de ausência de estabelecimento de 40% e considerando que a Justiça, analisando casos semelhantes, indeferiu o uso de atestado médico como justificativa como falta de essência farmacêutica no estabelecimento. Então, indefiro a defesa. Terminado então o relato do Dr. José Roberto Lange. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Bom, temos uma colega presente. Conselheiros, podemos dar a palavra à nossa colega? E passou a palavra do convidado, a gente vai abrir para ela agora rapidinho, 3 minutos, para ela se apresentar e Boa tarde, sou Angélica Caldas, vim aqui outras vezes, faço parte da Câmara Técnica do Conselho de Inovação e Tecnologia e Produtos. Bem, Carlos, estou chegando. E essas aqui, ó, esse microfone. eu gostaria de comentar a respeito de um posicionamento sobre o ambiente, né, o clima, né, muitas vezes do Conselho em relação à gestão, né? Então, assim, eu observo, né, tenho acompanhado o Conselho já faz um tempo, sou formada há 18 anos e não é específico, nada específico dessa gestão. Mas eu até citei que não só as autarquias, mas também as empresas privadas, né, elas têm lá os valores, a missão e a visão. Então, independente da diferença de posicionamento político, a gente deve respeitar, né, que as diferenças elas são positivas, até mesmo nas empresas privadas, né? E se a gente observar a natureza também, muitas vezes aquele que destoa do contexto é o que mantém e perpetua a espécie, né? Então a gente não pode também se posicionar contra uma pessoa que tem um posicionamento diferenciado. Muitas vezes ela é que vai carregar a evolução, vai fazer a diferença, tá? Mas o importante é que eu tenho observado, quando eu saí recentemente de uma empresa da direção e montei a minha, muitas empresas me procuraram para dar consultoria. E aí eu tenho observado que não é só uma questão da autarquia. As empresas privadas também, elas têm um problema em relação aos valores. Quando você olha lá no site das empresas, você olha que a visão, onde eu quero chegar, está em primeiro lugar em relação aos valores. Você está de trás para frente. Os valores fundamentam a missão e a visão. Então tem que ser o oposto. Então eu acho que isso é para... Eu fiquei pensando, no posicionamento, e tenho observado isso na profissão farmacêutica e todos os lugares, né? Ontem eu fui no banco e vi o posicionamento das pessoas conversando e esperando, né? Aqui a farmacêutica passou na frente da outra na fila. Então, assim, a gente tem que fundamentar os valores, né? Pensar sobre os valores, para depois a gente começar a cobrar, porque as pessoas observam o que nós estamos fazendo, tá? A gente não influencia ninguém pelo discurso, a gente influencia pela postura. Então, a gente tem que pensar que as pessoas estão olhando tudinho que nós estamos fazendo aqui, tá? E aqui, espero que seja um espelho. Ok? Obrigada. Vamos agora ao relato do doutor Luiz Fernando Secchioso. Já. Já.
É rápido. Os dois aprendizes aqui estão se esforçando. Processo 2964, trata-se de uma drogaria. O histórico é falta de AFI, o estabelecimento não é residente, o representante legal alega que a RT passou mal e por conta disso chegou tarde, e pela análise do processo eu verifiquei que a empresa encontrava-se sem RT desde o dia 23/3/18 para o período da tarde. A referida RT que passou mal, segundo a fiscalização, não é mais responsável técnica desde 18/12. Em 6/8, a empresa protocolou a assunção de outro RT, mas em horário diferente do período da tarde, que continua vago. Então eu voto pela manutenção do auto de infração. Processo 2993. Trata-se de uma drogaria, o histórico é de ausência, o estabelecimento não é residente. A defesa, o representante legal justifica a ausência por conta de alteração do horário de almoço do RT no dia da visita. Concluo, segundo a fiscalização, o fiscal constatou a venda de medicamentos genéricos tarjado na ausência do responsável técnico. A empresa, em 5 visitas, apresenta 2 ausências. Não existe amparo legal para a justificativa apresentada, volto pelo auto de manutenção do auto de infração. Processo 2924. Trata-se de uma farmácia, o histórico é ausência, não é reincidente. A defesa diz que o representante legal justifica a ausência por conta de problemas de saúde e anexa protocolo de justificativa de ausência por atestado médico. Na minha conclusão, eu digo que a cópia do atestado médico não se encontra anexada ao processo. Então, eu pedi retorno de diligência para que esse documento fosse anexado. Agora, eu estava pensando aqui, se a própria fiscalização diz que tem o protocolo. Aqui naquela folha de justificativa Não diz o que é. Protocolou o documento. Não tem justificativa com atestado, não tem? Última folha. Não, nem sabe. Não sei se eu consigo. Essa, ó. Tem. Ó, com Justificativa por ausência com atestado médico, mas ele não está aqui presente. Então eu vou pedir o arquivamento, né? Só pode E vou. por favor, Fernando, como é que está na última página? Porque a fiscalização normalmente alega. Na última página. A defesa alega que o RT se Não, na última ausentou, página. se ausentou devido a problemas de saúde e anexa protocolo de justificativa de ausência por atestado médico. Ele só não está presente no documento. Só vê o histórico do gentileza, professor, que eu perdi quando o senhor relatou. Do início, né? Histórico. Não coloquei isso. Não coloquei. Lá na frente também. Aqui que tem. Aqui, ó. Presença e ausência. 6 presenças, 2 ausências, tanto para a empresa quanto para o RT. Tá? Então eu vou pedir o arquivamento e desistir do retorno à diligência. Tá? Deixa aqui de lado que depois eu escrevo. 2992. Trata-se, acredito que uma drogaria, né? Histórico de ausência, não é reincidente, a justificativa do representante legal justifica a ausência por conta de férias do RT. Minha conclusão, segundo a fiscalização, não consta protocolo de comunicação de férias do RT ao CRF. No momento da visita não havia substituto e a firma dispensava medicamentos normalmente. Em 3 visitas, 3 ausências, pela manutenção do auto de infração.
Processo 2930. Trata-se de uma farmácia, propriedade farmacêutico, o histórico é a ausência, não é reincidente, a justificativa, o representante legal justifica a ausência por conta de atraso, alega que o RT mora longe e pega muito trânsito. A minha conclusão, a firma em 7 visitas tem 3 presenças e 4 ausências desde 2015. O RT teria chegado atrasado por conta de tráfego. Não existe justificativa legal para abonar esta falta pela manutenção do auto de infração. O doutor Luiz Fernando terminou os seus relatos, todos concordam? Aprovado por unanimidade. Todos aprovados. Agora vamos aos processos da doutora Maria Lima. Meu, da plenária anterior que eu não vi, né? Deixa eu ver se está em ordem. 2761? É, 2761. É isso mesmo. O que é esse 2764 que está ali em cima? Conseguiu vir. Licença, gente, eu vou me organizar aqui. Ainda nem conseguiu vir. Mas não veio. Então, passa o último, 2764 fica para o final. Que eu acabei de saber que era do que ele foi trocado. Então vamos, 2761, tá? Isso aí. Então, é uma drogaria, a infração é ausência com atestado médico. O histórico, 0 presença e 4 ausências da empresa e do RT é a mesma coisa. Então, a defesa informa que o RT justificou a ausência na seccional de Barra Mansa. No relatório de protocolos, na página 5 do processo, consta que o motivo foi atestado período de 15/5 a 16/5, ou seja, de um dia, né? Mas não há atestado anexado. Na folha de instrução do processo fiscal, a doutora Morena informa que a RT possui 4 protocolos de justificativa de ausência por atestado médico. O histórico de 0 presenças foram 4 visitas, 2 em 2016, 1 em 2017 e 1 em 2018. Compromete a qualidade da assistência farmacêutica, eu indefiro a defesa e mantenho o auto de infração. 276618. Pode? Então, farmácia hospitalar, infração à ausência sem justificativa. Então, a empresa tem 1 presença e 2 ausências, o RT 1 presença e 1 ausência. Então, no TV consta que a escala dos farmacêuticos nessa farmácia hospitalar é de 12/36, sendo necessário que haja contratação de farmacêutico RT substituto nos períodos de férias e licenças médicas dos farmacêuticos. A defesa, então, informa que nesse dia da visita, o RT precisou se ausentar para levar a esposa ao médico e o outro RT não conseguiu chegar no horário por conta do engarrafamento. O atestado médico da esposa informando que o farmacêutico acompanhado está anexado ao processo, porém não justificou a ausência junto ao CRF-RJ. Então, meu voto é indeferimento da defesa. 2818. Também por ausência, uma drogaria, ausência com atestado médico, o histórico, 2 presenças com 3 ausências empresa, RT, 2 presenças, 3 ausências. Em 5 visitas, portanto, né? 1 em 2016, 2 em 2017 e 2 em 2018. Então, no TV está descrito lá que a dispensação de medicamentos sujeita a controle especial da portaria 344 e a defesa realizada pela própria RT informa que precisou se ausentar para levar o filho ao médico e que anexou atestado na justificativa. Porém, conforme a informação da doutora Morena na folha de instrução, a defesa não anexou comprovantes, mas consta no sistema do CRF-RJ protocolo de justificativa por ausência com atestado médico. Olha, eu indeferi a defesa por causa do número de ausências maior do que de presenças. Foi? 28, 29 e 18. A ausência também, uma farmácia, no histórico da empresa, 2 presenças e 4 ausências, e do RT, 1 presença e 3 ausências, em 5 visitas. 1 em 2015, onde estava ausente, em 2016, que não possuía farmacêutico no horário, 1 em 2017 também ausente, 2 em 2018 presente e ausente. Então, foi a justificativa ausência com atestado médico, a defesa informa que a RT precisou se ausentar por problemas odontológicos
e anexou o atestado de justificativa protocolada no SRF-RJ. Porém, o histórico da RT de mais ausências do que presença compromete a assistência farmacêutica integral. Mas eu deferi a defesa. Essa eu deferi. Por quê? Qual é a diferença? Porque ela Em relação anexou. anterior. A razão anterior eu não sei, porque não é, eu estou julgando esse aqui. Não, o processo anterior, que também é um número de ausências maior do que de Você pode presença. repetir ali? Mas esse aqui é. Esse aqui. E de testado odontológico. Isso, o atestado odontológico é. Mas chega no maior Ele estava número de acompanhando a presença. esposa, né? Tava acompanhando. Aquele, o farmacêutico que tinha que substituí-lo não chegou no horário por causa do engarrafamento. E esse aqui não. Esse está testado. A ausência é. Mas é menor que Qual a história de ausência aí? Do RT, uma presença e 3 ausências. Da empresa, 2 e 4. Bota pra votação. Bota pra votação, por favor. votação. Ricardo, Vamos colocar isso para votação, pessoal? Vamos. Todos concordam? concorda que Isso é deferido. Não, concordam de colocar para votação? Sim. Bom, então vamos iniciar a votação. Quem- Quem concorda com os relatos da doutora Maria Este Eline, relato. com este relato da doutora Maria Eline, permaneça como está. Você vai concordar? Eu tô contra. Então ninguém vai botar o dedo. É, quem concorda permaneça como está. Você Quem não concorda, permaneça como está. Eu deferi. Você concorda com o deferimento? Então você tem que. O Zé não tá Levanta a mão. Se você concorda com o relato dela, você Eu não ficou. concordo com Então tem que avisar. Então vai lá. Votos contrários. Votos contrários, doutora Nilza, doutor Luiz Fernando, doutora Melissa, doutora Melissa, doutora Fabiana, Todo mundo, só doutor eu. Jairo, doutora Thalita e doutor José Roberto Nunes. Votos contrários de todos, exceto dela. Votos contrários da maioria. Não, de todos, exceto dela. Essa é a primeira. Da maioria, exceto da doutora Maria Eline. 287418. Aqui é uma infração irregular, é uma farmácia. Estabelecimento que apresenta estoque de medicamentos em geral, inclusive antimicrobianos e genéricos, para dispensação. Funciona de segunda a sábado, de 8 às 22 horas, sem possuir farmacêutico responsável, legalmente habilitado junto ao CRF. Então, indeferimento da defesa. 287618, farmácia, também irregular. Na folha de escrutínio, então é o mesmo início do outro, funciona de 8 às 18, de segunda a sexta, e sábado de 8 às 12, sem possuir farmacêutico responsável legalmente habilitado no Conselho. Na folha de instrução de processo fiscal, a doutora Morena informa, em 26 de julho, que a data de saída do último RT foi em 3 de maio de 2018, mas que em 10 de julho de 2018, a empresa protocolou a assunção da farmacêutica que no dia da visita estava presente e acompanhou a inspeção e assinou o TV. Porém, a empresa permaneceu por 68 dias sem possuir RT registrado. Por isso, eu indeferi a defesa. 29 e 26, 18. Drogaria, propriedade farmacêutico, infração, ausência. O histórico, 0 presenças e 2 ausências da empresa, e do RT a mesma coisa, né? Uma visita em 2017 e uma visita em 2018. Na defesa realizada pelo próprio RT, consta que precisou se ausentar para ir ao banco. Né? Justificou a ausência, o protocolo está aqui no número, mas eu indeferi a defesa. Agora tem 2 seres aqui. 2 seres. Aqui ninguém escapa, hein? Pelo que ele não está aí. Bom, primeiro então. Peraí, posso aqui. Tá, então. Posso ir? Trata-se de justificativa eleitoral de Ana Carolina Carigari Gomes, é um CER 822/13, de 19 de abril de 2013. Na análise prévia feita pelo Serviço da Secretaria, foi considerada tempestiva. O parecer jurídico relata que a resolução número 604/14 do Conselho Federal de Farmácia expressa no artigo 6º que o voto é obrigatório às farmacêuticas inscritas nos respectivos Conselhos Regionais de Farmácia, salvo os maiores de 70 anos, os remidos e os declarantes incapazes e enfermos. No artigo 4º diz que o direito de votar será exercido pelo farmacêutico que na data do fechamento de cadastro estiver inscrito e adimplente junto ao seu respectivo Conselho Regional de Farmácia.
Conforme consta na análise prévia, folha 30, a profissional não estava apta a votar nas eleições de 2017, pois constava multa eleitoral de 2015. O pedido foi indeferido pela CRF e RJ em 2 de maio de 2018. Os argumentos apresentados não ensejam causa para isenção da multa eleitoral e opino pelo improvimento da justificativa apresentada a aplicação de multa de eleição ocorrida no ano de 2015. Aqui é o SC 1330/11, de 5 de julho de 2011. Tem 7 anos. Trata-se de justificativa eleitoral de Sabrina dos Santos Souza Aires. Na análise foi então considerada tempestiva. Conforme consta na análise prévia, folha 31, a profissional estava apta a votar nas eleições de 2017, mas não realizou o voto. A requerente alega que não realizou o voto por estar com conjuntivite. O pedido foi indeferido pela CRF em 11 de abril de 2018. Os argumentos apresentados não ensejam causa para isenção da multa eleitoral. Opino pelo improvimento da justificativa apresentada a aplicação da multa de eleição ocorrida no ano de 2018. Muito bem. Agora o próximo. Ju. Agora vem da última sessão. Podemos? Podemos. Então, olha, 24/20 é um retiro. 24/20, está aqui embaixo. Vai. Ali, retorno de diligência. Então, trata-se de um retorno de diligência que eu solicitei a comprovação de afastamento da RT por licença maternidade. O atestado foi anexado com a solicitação do afastamento por 120 dias a partir do dia 15 de fevereiro de 2018. Porém, eu não votei, porque a minha dúvida é se a empresa, não está escrito aqui, não sei se o Hugo pode me esclarecer, se a empresa contratou outra RT para substituir essa dispensada. Não está escrito no processo. Já sei? Primeiro aí. Esse é o de baixo que eu... Não, esse esse. Então, eu não sei se ela... Você disse que tem outro protocolo. Depois você pode ver, porque aí eu deixo aqui aguardando. Porque a minha pergunta é se houve substituição para ela. Porque senão a farmácia ficou 120 dias sem... Você vai ver? Tá bom. Então vamos para o outro. 28,51. Né? 28,51, isso. Infração à ausência, uma farmácia de propriedade farmacêutico, o histórico, 3 presenças e 2 ausências da empresa, do RT, 3 presenças e 2 ausências, em 5 visitas. 3 em 2016, com 3 presenças, 2 em 2018, 2 ausências. Ausência sem justificativa. Então, no momento da visita, a empresa estava funcionando sem RT e a defesa alega que a RT se ausentou para ir ao laboratório pegar resultados de exame. Indeferimento da defesa e manutenção do auto de infração. 29,35. É uma distribuidora de medicamentos e produtos para a saúde irregular. Então, consta no TV que o estabelecimento estava em pleno funcionamento no momento da inspeção e, segundo informações dos funcionários no local, a empresa está no processo de alteração do responsável técnico. A empresa está funcionando de segunda a sexta, das 8 às 17, sem possuir farmacêutico responsável legalmente habilitado junto ao CRF, infringindo os artigos, tudo já sabe. Na folha de instrução do processo fiscal, a doutora Morena informa, em 31 de julho, que a data de saída do último RT foi 17 de janeiro de 2017 e a visita foi 16 de maio de 2018 e que não solicitou baixa junto ao CRF-RJ, indeferimento da defesa e manutenção do auto. 29,87. Ausência, drogaria de propriedade farmacêutico, o histórico da empresa, 0 presenças e 3 ausências, da RT idem, em 3 visitas, 1 em 2017, 2 em 2018, ausência com atestado médico e a defesa alega que a RT se ausentou para ir ao médico, mas não tem atestado anexado. Justificativa de ausência por atestado médico foi protocolada. Indeferimento da defesa e manutenção do auto. 30,27. Drogaria, falta de AFI, estabelecimento em atividade sem possuir farmacêutico responsável técnico de segunda a sábado, das 7 da manhã às 14h39.
A farmacêutica Rosemary Souza esteve presente durante a inspeção e assinou o TV. Na folha de instrução de processo fiscal, a doutora Morena informa, em 8 de agosto, que a data de saída do último RT foi 13 de março de 2018 e a visita foi 28 de junho de 2018 e que a empresa encontrava-se sem RT para o período supracitado desde então, o que totaliza 107 dias sem RT regularmente registrado junto ao CRF. E a empresa até o momento não se regularizou. Então, indeferimento da defesa e manutenção do auto. 3045, irregular, farmácia hospitalar de unidade de assistência médica. Consta no TV que o estabelecimento funciona 24 horas por dia. Segundo informações de funcionários no local, as cirurgias acontecem de manhã. Os pacientes ficam internados por no máximo 12 horas e são liberados na manhã seguinte. Foi constatado estoque de medicamentos no local. Não foi esclarecida a procedência desses medicamentos. Não foi, olha, conselheiro, eu botei isso aqui gravíssimo. Eu indeferi na minha observação, botei muito grave isso, olha só. Faz cirurgia de manhã, o paciente fica internado 12 horas e são liberados na manhã seguinte. Estoque de medicamentos no local onde não tem procedência, não tem nota fiscal. Não foram apresentadas notas fiscais. A empresa está funcionando sem possuir farmacêutico responsável legalmente habilitado, infringindo todas as leis. Na folha de instrução de processo fiscal, a doutora Morena informa que a data de saída do último RT foi 11 de outubro de 2010. Ou seja, a empresa está há 2.000, acho que tão interessante que eu entendi, né? 2.859 dias sem farmacêutico responsável técnico registrado. A defesa alega que não tem obrigação de manter farmacêutico devido à decisão judicial. A empresa não consta de listagem fornecida pelo serviço jurídico como impedida de autuar. Indeferimento da defesa. Muito grave, gente. Em 2010 a pessoa diz que não tem obrigação de ter farmacêutico. Agora em canção providenciaria. Agora só está faltando do que o Hugo foi ver. Esse é lá para fechar. Não falta só esse aqui do Hugo. Todos concordam com o relato da doutora Maneirinho? Aprovado por unanimidade. Está faltando só o 24 e 20. Mais um? Do que o Hugo foi ver. E o outro que na plenária anterior que eu vim, teve uma troca, lembra? Que eu não tinha recebido, então a Ju me entregou agora. Esse eu tenho que olhar, esse eu tenho que ler. Quer um tempo para ler? O Hugo chegou. Chegou. Nesse do outro você relata no final. Quer falar? Quer relatar no final ou agora, doutora Maria? Nesse do tá ligado. Foi, então tá bom. Foi 26 de março, a visita foi 26. Ela estava com licença a partir de 15 de fevereiro. E a visita, contratação foi em abril, então ficou mais de 30 dias. Mas, né? Então, indefiro ou defiro. Foi? Gente, agora eu vou passar então para a Melissa. Obrigada. E depois eu volto nesse último relato que eu tenho que fazer aqui, que eu vou dar uma lida. Eu recebi ele agora. Então vamos passar agora ao relato da doutora Melissa. Eu acabei de saber. Boa tarde a todos. Obrigada. Felicidade. Divide na vida do café. Bem, boa tarde a todos. Vou iniciar com 2956/18. É uma farmácia hospitalar. O motivo da infração é que ela está ilegal e ela diz que é empresa de iniciativa privada e não possui mais de 50 leitos. Então, por conta disso, procura da defesa manutenção do auto de infração. 2978/18, uma drogaria propriedade farmacêutica. O motivo da infração foi a ausência. De acordo com o histórico, no PAF ele tem 5 ausências e 2 presenças. É o seu.
E nesse caso, a justificativa dele é uma declaração de comparecimento ao atendimento médico. Então, por conta disso, pelo histórico grande de ausências, eu volto pelo provimento da defesa e manutenção do auto. R$ 2949/18 é uma drogaria. O motivo da infração que ela está ilegal diz que eles estavam se. Não é aqui não. Onde é isso? É nesse daí, ó. Desligado. Tá tudo desligado. Desligado. Não, esse desliga isso aí, ó. Pode ser esse aí. Vê se tá. Desligar. Tipo, dos meninos eu já Tá. Continua aí, vê se vai dar ainda. Dá pra ver. A drogaria está ilegal. Diz que estavam cientes das exigências, foi cair da exigência, aquela coisa, aquele processo todo. Só que eles foram visitados em junho. E o protocolo que eles de cumprimento da exigência foi feito 23 de julho. Então tem farmacêutico registrado, na verdade a empresa não está registrada junto ao CRF. Então, por conta disso, eu volto pelo provimento da defesa e manutenção do auto. Eles não tinham se registrado até então e abriram a farmácia mesmo assim. Já estavam 3 meses em funcionamento, né? Já é agosto. Então, por conta disso, eu volto pelo provimento da defesa. 2933/18 é uma drogaria. Motivo da ausência, da infração, falta de FI. Na justificativa diz que tem farmacêutico, porém, de acordo com o PAF, a empresa encontrava-se sem farmacêutico substituto, registrado junto ao Conselho, desde 10 de janeiro de 2018. Então, por conta disso, o provimento da defesa e manutenção do auto de infração. Eles têm apenas 2 farmacêuticos e trabalham de segunda, de 7 da manhã às 23 horas. Então, por conta disso, tem que ter um terceiro. Não tem. Agora, tem alguns retornos de diligência, alguns eu quero ajuda de vocês. Tá muito ruim. Troca lá. Troca o outro. Pega o outro turno. Isso, vê se tá melhor. Desliguei. Esse não. É o 2231/18, é uma distribuidora de medicamentos e o motivo da infração foi a ausência. Nesse caso, foi a primeira ausência do farmacêutico, desse farmacêutico que consta aqui, né? E aí, a empresa tem 2 ausências e 2 presenças, e essa é a primeira ausência desse farmacêutico. Ele comprovou a justificativa com o atestado médico direitinho, o motivo do retorno da diligência foi esse. E aí, por conta disso, eu quero a ajuda de vocês. Como é a primeira ausência dele, nós estamos falando de distribuidora de medicamentos, embora seja privativa nossa, né? É a primeira ausência dele. Comprovou com atestado. Eu deferiria. Eu queria saber se vocês conseguiriam. A empresa tem 2 ausências e 2 presenças. 50-50, porém essa é a primeira ausência dele. Isso. É distribuidora. É distribuidora. É isso que você falou, né? Defiro. Então, ok. Então, essa é provimento da defesa. O outro é 2554/18. Esse é uma drogaria. São 2 ausências e, na verdade, também a diligência foi porque não constava o atestado. E aí, nesse caso aqui, foi um pouco diferente, que aqui ela mostrou um atestado de comparecimento na consulta médica, de 10 da manhã e saiu 12h30. Então é uma coisa já planejada. Quando você marca uma consulta, não é um atendimento de emergência, é consulta. Estava bem claro no atestado. Como são 2 ausências dela e nenhuma presença, nesse caso eu volto pelo deferimento. Indeferimento, isso. Indeferimento? Isso. O outro é o 2514/18, é uma farmácia. O motivo também foi a ausência. E nesse caso foram 2 ausências e uma presença na farmácia. Sendo que ela teve 2 por falta de farmacêutico, né? Que poderia até contar como ausência, né? Que a gente conversa um pouco sobre isso. Nesse caso aqui, o farmacêutico comprovou a sua ausência com o atestado médico direitinho. Experimenta que eu vou acompanhar aqui. Desliga esse outro. Já desligou. Bem, agora não funciona não. Tá legal.
Então, nesse caso aqui, foi com atestado médico direitinho, só que foram 2 ausências e 1 presença. E 2 sem farmacêutico. Então são 4 ausências. 4 e ausências. uma presença. Exatamente, a gente acaba contando como ausência, né? Então, nesse caso aqui, eu indeferi a defesa. 11/4/17. É uma farmácia homeopática com manipulação alopática, propriedade farmacêutica. Bem grande, né? E aí, nesse caso, 2 ausências e 5 presenças. Aí, comprovou a sua ausência com atestado de 1 dia. E aí? É a única farmacêutica, se eu não me engano, o que eu acho um absurdo. Qual é o histórico dela? O histórico dela são 2 ausências e 5 presenças. Atestado médico. Eu não colocou no passo, mas eu solicitei, eles foram pegar o protocolo e botaram uma cópia aqui. Que é propriedade farmacêutica, né? Farmacêutica, beleza. E aí ela foi de 2015 até hoje, até 2017, que esse aqui é de 2017, foram 3 ausências, não, desculpa, 2 ausências e 5 presenças. Nos últimos 2 anos, como é que tá aí? Nos últimos 2 anos, foram 3 presenças e 2 ausências. Foi uma ausência em 2016 e uma em 2017. Era a única farmacêutica, né? Até mesmo por ser proprietária. Mas nem está muito ruim o horário de funcionamento, não. Qual horário? De 9 às 18. De segunda a sexta e sábado de 9 às 13. Você botou aqui? Eu não botei nada. Estou para vocês me ajudarem. O fiscal relatou que tinha algum momento de manipulação ou alguma coisa desse tipo? Vai apresentar, a empresa está funcionando sem apresento farmacêutico, infringindo a lei e tal. Só. Ele não botou a venda, mas está funcionando somente que está funcionando sem a presença. Mas eles podem estar entregando os medicamentos, né? Podia não estar manipulando. Exatamente. Só dispensação. Só porque já estão prontos, né? Dispensa. Eu indefiro. Eu acho que você tem que dar o seu voto. Queria ver se na sua definição ele não dá. Bem, pensando que foi uma ausência em 2016 e uma em 2017 apenas, uma em cada ano, e ela foi fiscalizada 3 vezes em 2016 e 2 em 2017, e uma em 2015, então por conta, e 2 em 2015, né, foram 7 fiscalizações. 7 ou 2 ausências? São 5 presenças e 2 ausências. Eu voto pelo deferimento do arquivamento. Bom, vamos colocar em votação esse relato, pessoal. Esse arquivo. Vamos lá. Bom, vamos votar, pessoal? Foi o que? Atestado também? Atestado. Só para afirmar, lembrando que a justiça não reconhece atestado. Interessante que é o médico de criança, não me engano, ele é clínica médica e pediatra, então deve ser a clínica médica que ele atendeu. Mas aqui não tem hospital, só mesmo o médico. Ela foi numa consulta, em algum lugar, não foi em... É o pediatra de infância dela. Não, mas não, na verdade a pediatra da minha filha é clínica médica, pediatra e é a melhor dos médicos só dela. Não, é isso aí. Bom, vamos colocar em votação? Mas ele botou aqui, ele é os 2. Não botou só pediatra, né? Se botou pediatra, Bom, quem concorda com o relato da doutora Melissa, permaneça como está. Quem Concordo. Quem concorda? Eu deferi, que veio o processo. Voto contrário do Dr. Zé Roberto. Bom, votos contrários somente do doutor José Roberto. Finalizei. Muito obrigada. Minha área? Bom, vamos Não, gerar lá hoje, para minha área. Boa tarde. Você está sozinha hoje? Saudou ainda nós. Vamos lá, boa tarde a todos. O primeiro é o CE 31/16/2012. O farmacêutico Dr. Fabrício da Silva Ferreira alega que não votou nas eleições de CRF 2017, pois no Conselho constava débito das eleições de 2015, que jamais foi informado ou notificado sobre o referido débito, o de 2015. Conclusão. Por se tratar de defesa intempestiva, portanto, sem resolução do mérito, voto pelo indeferimento. Processo administrativo 2996/2018. Estabelecimento é farmácia de manipulação de propriedade farmacêutica.
A infração é ausência, o estabelecimento não é reincidente, a defesa é tempestiva. A defesa alega que estava ausente devido ser necessário ir ao banco. Foram 8 fiscalizações no período de 3 anos, sendo 4 com o farmacêutico presente, 4 com ausente. Destas, 100% de ausência do atual farmacêutico. Em deferimento da defesa e manutenção do auto de infração, solicita que a excelentíssima presidente dessa autarquia convoque o doutor farmacêutico para a orientação. PAF 2878. Trata-se de drogaria de propriedade farmacêutica, infração irregular. A data de saída, a defesa é tempestiva, a data de saída do último RT foi 23/11/2017. A defesa alega que está em processo de alteração contratual. Conclusão. A fiscalização informa que a empresa está sem farmacêutico responsável técnico por mais de 250 dias. Pelo indeferimento da defesa e manutenção do auto de infração, solicito que a drogaria seja denunciada junto aos órgãos competentes. PAF 2840. O Zé, você gosta, né? O Zé. Ai, já tá achado. PAF 2840. Tipo de estabelecimento é drogaria, infração é ausência. A defesa é tempestiva, o estabelecimento não é reincidente. A defesa alega que a farmacêutica encontrava-se ausente devido a problemas no carro no retorno do almoço. A empresa declara funcionar de segunda a sábado, das 9 às 18. Foram 4 fiscalizações no período de 1 ano e 4 meses, sendo 1 sem farmacêutica e 3 sem assistência farmacêutica, totalizando 100% de ausência da atual responsável técnica. Em deferimento da defesa e manutenção do auto de infração, solicito que a excelentíssima presidente dessa autarquia convoque a doutora farmacêutica para orientação, assim como que a fiscalização retorne ao local antes das 9 ou após as 18 horas. PAF 3018. Tipo de estabelecimento é drogaria. Infração é falta de AFI. O estabelecimento não é reincidente, a defesa é tempestiva. A defesa alega que possui farmacêutica contratada em 2/7/2018, a qual assinou o termo de visita, que o horário de assistência da mesma é de segunda a sexta, de 7h30 às 17h, e sábado, de 7h30 às 11h. Que seu horário ainda não estava cadastrado no CRF, devido somente poder pagar, pois precisava pagar o boleto de assunção, e este só seria emitido após 24 horas da sua, só poderia ser pago após 24 horas da sua emissão. A empresa declara funcionar de segunda a sábado, de 8 às 22. Segundo a fiscalização, folha 6, a drogaria permaneceu 58 dias sem farmacêutico responsável técnico no horário da manhã. E a visita foi dia 13/7 e que dia 17/7 foi protocolada a assunção da farmacêutica que acompanhou a visita e assinou o TV. Porém, a empresa não cumpriu com o prazo máximo de 30 dias após a demissão do último farmacêutico para se regularizar junto à autarquia. Portanto, voto pelo indeferimento da defesa e manutenção do auto. PAF 2788, o estabelecimento é farmácia hospitalar privada, falta de AFI, o estabelecimento não é incidente, a defesa é tempestiva. A defesa alega que tem registrado junto ao CRF 2 farmacêuticos durante 24 horas, que possui aproximadamente 40 leitos e que dispensaria a permanência de farmacêutico na sua instituição. Dispensaria. Trata-se de farmácia hospitalar, funcionando 24 horas todos os dias da semana. Consta registrado no CRF 2 farmacêuticas, uma de segunda a sexta, de 7 às 11, e a outra de segunda a sexta, de 18h30 às 23h30. Portanto, sem assistência técnica durante todo o período de funcionamento. Segundo a fiscalização, até a data de 1/8, o hospital não se regularizou.
Portanto, indeferimento da defesa e manutenção do auto de infração. Que dia é esse hospital? Informação de manhã e de noite. Ele tem na parte da manhã, no final da tarde e noite. À tarde, De 11 até 18. nem sábado, nem domingo. Parece. Só minutos. Eu acho que faz todo o nosso coletivo. Na última plenária eu julguei de uma farmácia que não tinha de 9 às 11 da manhã. Tinha até às 9 e depois só de 11 em diante. Cidade Carmo. Ah, tá. É de Friburgo, Sumidouro. Ah, é? Você é do Carmo, Cidade Carmo? É. Na região sul. Acho que é. E um dia, Processo 2749. Tipo de estabelecimento é drogaria de propriedade farmacêutica, infração é ausência, estabelecimento não é reincidente, a defesa é tempestiva. A defesa alega na folha 6 que o farmacêutico estava ausente devido à emergência médica. Justifica o fato sobre o protocolo 19.021/2018. Esse é um retorno de diligência. Eu solicitei que fosse anexado o atestado médico. Após retorno de diligência, a farmacêutica fiscal informa que o atestado encontra-se inelegível. Considerando que o farmacêutico tem 2 ausências, no total de 6 fiscalizações, no período de 32 meses, que conforme folha 5 das 2 ausências, esta foi a única que apresentou atestado médico, eu voto pelo deferimento da defesa e arquivamento do processo. Vamos colocar em votação os processos do Niara. Quem concorda, permaneça como está. Bom, aprovados os relatos. Próximo, doutor Ricardo. Boa tarde a todos. Bom, drogaria barra sempre, auto de infração 2790, processo administrativo fiscal 280818. Trata-se de drogaria, descrição da autuação é AFI. Justificativa da empresa. A defesa é tempestiva, a defesa alega que o auto de infração deve ser julgado improcedente, uma vez que a farmacêutica doutora Isabel Cristina Pereira se fazia presente e assinou o termo de visita fiscal. Conclusão. Narração dos fatos. No dia da inspeção, no dia 20 de 5 de 2018, que era um domingo, a empresa se encontrava em pleno funcionamento em horário não declarado ao Conselho Regional de Farmácia. A visita fiscal foi acompanhada pela doutora Isabel Cristina, que estava com sua responsabilidade técnica registrada junto ao Conselho Regional de Farmácia, apenas no horário de segunda a sábado, de 7 às 15 horas. Atualmente, a empresa declara que funciona no período de 24 horas, de domingo a domingo, e possui os seguintes horários de assistência declarados. Doutora Isabel, de 7 às 15, doutora Aline, de 22 a 37 horas, e doutora Ana Cecília atuando como substituta de 22 a 37 horas, todas de segunda a sábado somente. Né? Devido ao não cumprimento da FI, voto pelo indeferimento da defesa. Bom, agora a razão social é farmácia Magali, auto de infração 2816, processo administrativo fiscal é 283418. Trata-se de drogaria, descrição da autuação é ausência. Tivemos na fiscalização 5 visitas em 3 anos, com 1 presença e 3 ausências, e sem farmacêutico nenhuma também. Justificativa da ausência. A defesa é tempestiva. O representante alega que o farmacêutico não encontrava-se presente devido necessitar atendimento odontológico de emergência e anexa atestado de comprovação e folha de ponto do profissional. Parecer. Conclusão. Diante do histórico do perfil insuficiente de assistência farmacêutica prestada ao estabelecimento, onde consta 1 presença e 3 ausências, e diante da folha de ponto anexada ao processo que foi realizado de forma manuscrita e onde observa-se que a data de visita está com horário de início rasurado, apesar de estar escrito atestado nos dias 4 e 5,
os horários de entrada, intervalo de saída, devidamente preenchidos como trabalhados. Voto pelo indeferimento da defesa. Agora a razão social é Ulisses A.L. de Oliveira, drogaria e perfumaria GEB. Auto de infração é 2930, processo administrativo fiscal é 294818. Descrição da autuação. O estabelecimento não possui registro no Conselho Regional de Farmácia. Justificativa apresentada. A defesa é tempestiva, o representante legal alega que a empresa está regular perante o Conselho Regional de Farmácia, visto que existe um erro junto ao sistema do Conselho e anexa comprovante de registro do farmacêutico. Conclusão. O setor de fiscalização relata que a empresa, em 14 de 7 de 2017, protocolou seu pedido de inscrição junto ao Conselho, sendo que, em análise, o processo caiu em exigência. Essa exigência não foi cumprida e até hoje ela não continua da mesma forma. Voto pelo indeferimento da defesa. Só que, nesse relato, houve um fato constatado pelo fiscal que ele presenciou medicamentos no local. Né? A empresa é ilegal, né? E tinha fornecimento de medicamentos. E ele conseguiu quantificar lá, nesse momento, o nome da distribuidora. Né? Então, acredito que nesse relato a gente tem que trazer também a responsabilidade à distribuidora, porque ela está fornecendo para esse estabelecimento de forma irregular. Né? Então eu peço, encaminho esse processo de volta ao setor de fiscalização, né, para que tome aí as devidas providências quanto ao estabelecimento distribuidor, né, que faz esse fornecimento para ela. Se na verdade é Ulisses A.L. de Oliveira. Não, no caso dele foi indeferido, mas só que eu peço para que tenha um posicionamento quanto a distribuidora. Tá? É indeferido. A fiscalização Bom, agora a razão social é drogaria Pacheco, auto de infração é o 3010, processo administrativo fiscal 302818. Trata-se de drogaria, descrição da autuação é AFI. A defesa, a justificativa da defesa, ela é tempestiva. A defesa alega que possui responsável técnico inscrito perante o Conselho Regional de Farmácia e que a filial possui quadro completo com responsáveis técnicos e substitutos. Não é citado o nome do horário destes farmacêuticos em questão e em anexo não são apresentados documentos dos mesmos. Conclusão. No momento do ato de fiscalização foi constatado que o estabelecimento encontrava-se funcionando sem possuir assistência farmacêutica integral para cumprir todo o seu período de funcionamento, infringindo o artigo número 2 da deliberação 1810 de 2018 do Conselho Regional de Farmácia, letra C, onde relata que o estabelecimento está em situação de AFI quando o funcionamento da empresa encontra-se diverso do declarado ao Conselho Regional de Farmácia e em casos onde não se possui farmacêutico registrado como responsável técnico como de determinado período de assistência verbal. No dia da extensão 28 de 6 de 2018, a empresa encontrava-se desde o dia 10 de 5 de 2018 sem farmacêutico responsável técnico registrado para o período da manhã, possuindo somente uma RT folguista e um responsável técnico para o período da tarde, totalizando 49 dias sem responsável técnico registrado para o período da manhã. Até a data de 8 de 8 de 2018, a empresa continuava na mesma situação. Voto pelo indeferimento da defesa. Agora é Vitória em Família, auto de infração 95.11.9, processo administrativo fiscal 57.717. Descrição da autuação é a ausência do estabelecimento de atividade sem a presença do farmacêutico no momento da visita. O relato da fiscalização junto ao estabelecimento foram 7 visitas ao longo de 3 anos. Farmacêutico presente 5 e ausente 1 vez. E outra vez sem farmacêutico. A justificativa da ausência. A defesa é tempestiva, a empresa alega que a farmacêutica analisada
realizou, conforme se determina as diretrizes do Conselho Regional de Farmácia, a justificativa da sua ausência conforme o protocolo 1115/17, apresentando inclusive termo de comparecimento a uma unidade de saúde para que pudesse receber atendimento médico. Alega ainda em sua defesa que não havia fórmulas magistrais e oficinais e não foram vendidos medicamentos controlados pela portaria 344. Conclusão: voto pelo deferimento do processo mediante o bom perfil de assistência farmacêutica prestado ao estabelecimento e pela justificativa de ausência apresentada. Finalizado. Boa tarde a todos agora. Boa tarde. Em votação os relatos do Dr. Ricardo. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovados. E agora, em votação, os relatos da doutora Thalita. Quer fazer, Fabi? Primeiro 3029/18, trata-se de drogaria, um processo por AFI. Isso. A empresa está sem RT das 7 às 15h20, listado junto ao CRF. Eu opinei pelo indeferimento da defesa. Na verdade, eu estou com 2 processos dessa mesma empresa. Eles estão mantendo as farmácias sem farmacêutico registrado e colocam um folguista para receber o fiscal. Tá? No caso desse, de próximo relatado. Né? Tem um registrado naquela hora. Aí um folguista vai lá e recebe o fiscal. Próximo processo é o 2846/18. Um processo por ausência, farmácia, 50% de ausência e 50% de presença, né? Claro, a farmacêutica estava de licença maternidade e ela protocolou isso junto ao conselho. A empresa que manteve aqueles meses, foi no 3º mês da licença dela e eu opino pelo indeferimento. 3099/18, trata-se de drogaria, também é processo por AFI, aquela mesma situação que um folguista recebeu o fiscal e não há farmacêutico no período da manhã. Eu opino pelo indeferimento da defesa. 2586/18, trata-se de drogaria, é uma empresa ilegal. Eles permanecem até hoje sem registro no conselho. Essa fiscalização aqui foi em março, ela está até hoje ilegal. Eu opino pelo indeferimento. Ótimo, né? Então, em votação os relatos da doutora Thalita. Os que concordam permaneçam como estão. Não, você também. Aprovados. Doutora Fabiana. Não está bem. Vamos aos relatos. Boa tarde a todos. Processo. O meu escritamento. Bem, eu vou iniciar pelo 28/11/2018, tá? Trata-se de farmácia, o estabelecimento não é residente, a infração é ausência, 3 visitas, 2 ausências, uma não tinha farmacêutico, então são 3 ausências, né? 3 visitas e 3 ausências. A ausência do profissional em questão, que é sócio proprietário da farmácia, foi devidamente justificada na ocasião com a apresentação de um atestado médico de um atendimento de emergência. Pois tratar de emergência, não houve tempo hábil para a substituição do mesmo e devido ao momento econômico atual, não podíamos fechar a farmácia e nos sujeitarmos ao prejuízo financeiro que isso acarretaria. Eu voto pelo indeferimento da defesa. 3 visitas e 3 ausências. Processo 2863/2018, trata-se de farmácia, o estabelecimento não é residente, a infração é ausência. 8 visitas, 5 ausências, 2 presenças e uma não tinha farmacêutico. Relato do estabelecimento. O farmacêutico teria que se ausentar por uma emergência médica pessoal justificada pelo mesmo CRF no dia 14/6. Número de protocolo 21.318/2018. Por se tratar de uma emergência inesperada, os responsáveis legais ficaram impossibilitados de suprir seu horário de trabalho
com o outro profissional farmacêutico. Fato que foi fato que foi regularizado rapidamente no dia seguinte. Eu voto pelo indeferimento da defesa. Foram 8 visitas, 5 ausências, 2 presenças e uma não tinha farmacêutico. Número do processo: 29/19/2018, trato de drogaria, estabelecimento não é residente, auto de infração ausência, 4 visitas, 2 ausências, 2 presenças. Esse, gente, eu votei pelo deferimento da defesa. Por quê? Que é o estabelecimento, ele relata nas folhas 8 e 10 do processo que a farmacêutica teve que acompanhar a filha menor, portadora de paralisia cerebral, ao seu tratamento fisioterápico, tá? Tem atestado médico, tem comparecimento, atestado de comparecimento, tudo bonitinho. Foram 4 visitas, 2 ausências e 2 presenças, mas como a última, que é dela, foi com atestado, então eu dei o deferimento da defesa, acompanhamento com a filha, tá? Processo 29/70/2018, trato de drogaria, não é residente, infração AFI. Eu voto pelo indeferimento da defesa. Tá? O serviço de fiscalização relata que a data da visita foi 29/6/2018 e a data da saída do último RT foi 15/3/2018. Então, a empresa ficou totalizando 106 dias sem responsável técnico. Por isso, eu voto pelo indeferimento da defesa. Agora, o retorno de diligência, que é o 2461/2018. Isso eu peço ajuda aos colegas. É uma drogaria, propriedade farmacêutica, o estabelecimento não é residente, a infração é ausência. Número de visitas: 2 visitas e 2 ausências. Nos últimos 3 anos, tiveram as 2 ausências, né? Foi constatada uma em 2017 e a outra em 2018. Eu pedi o retorno de diligência porque a farmacêutica ela relatou que ela estava, no momento da visita, ela estava no conselho, na seccional de Campos, para retirada do certificado. Só que a visita, ela foi às 10h10, a visita do fiscal foi às 10h10 da manhã. E a declaração de comparecimento está de 11h30 a meio-dia. E a farmácia, eu vi que a farmácia ela fica localizada no centro de Campos. E eu não sei bem a localização lá da seccional de Campos, para eu ter uma ideia do tempo, né? Porque a visita foi 10h10 e a declaração de comparecimento da colega foi de 11h30 a meio-dia. E tem 2, e a propriedade farmacêutica. Tem 2 visitas, uma em 2016, não, minto, uma em 2017 e a outra em 2018. E as 2 com ausência. Só que a última... Justificar não precisa ser o farmacêutico a retirar. A retirar. Nunca 20 minutos. 20 minutos. Então eu voto pelo indeferimento da defesa. Tá? É porque eu queria ter mais ou menos uma noção. Deslocamento da colega. Se fosse mais 10h30, 10h50 até aqui. Então tá. Eu voto pelo indeferimento da defesa. O fiscal está faltando documento na minha página? O processo? Não. Esse aqui é o fiscal documento. O fiscal normalmente não, documento não, certificado. Mas normalmente o fiscal alega que está faltando certificado de regularidade. De repente o fiscal. A primeira página faltava por acaso. O fiscal botou Não. Ele não relatou nada. Certidão de regularidade tinha. Tinha, então não foi buscar.
Mas tem a declaração de comparecimento, né? Comparecimento é uma coisa, pode chegar lá, eu estou aqui me perguntar sobre alguma coisa, vai ser fatos, né? Eu vou relatar os fatos. O fiscal estava lá na hora. É. Falta de declaração. O Zé é advogado de ar. Eu também não. O cara não sabe fazer defesa, gente. Vai lá. Processo 2620 de 2011, né? Acho que é 2009. 262011 é um ser, né? É um ser. É um ser. Vamos lá. Na folha 20. Não. A justificativa foi tempestiva. Tá? A primeira justificativa, tá bom? O requerente alega a não participar nas eleições de 2017 por motivo de o sistema não aceitou a senha nova. A requerente encontrava-se apta ao voto na época do processo eleitoral. A requerente estava apta a realizar o voto. Na folha 28, a farmacêutica relata que o motivo ao qual não votou é que o sistema não deu opção para ela efetuar o voto. Relata que fez várias tentativas em vão. Na folha 29, o Serviço de Secretaria relata que trata-se de recurso justificativo eleitoral de 2017 intempestivo. Então, após a análise do processo, verifiquei que a requerente não apresentou fatos que venham alterar o parecer da Comissão Eleitoral deste regional e que o Serviço da Secretaria relata que o recurso da justificativa eleitoral de 2017 é intempestivo, de forma que o relator acompanhe a decisão do parecer eleitoral em deferimento à sua solicitação justificativa eleitoral. Acabei. Ok, então em votação os relatos da doutora Fabiana. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Bom, aquela ali que era para ser relatada na primeira reunião, na primeira plenária do mês de agosto, 2764/18, farmácia com manipulação e homeopatia de propriedade farmacêutica, com infração e ausência. O estabelecimento não é incidente, defesa tempestiva e ausência com atestado médico. O histórico da empresa é de uma presença e 3 ausências. E o histórico da RT, 0 presenças e 4 ausências. Em 4 visitas, uma em 2015, uma em 2017 e 2 em 2018. Farmácia de manipulação. Então, a defesa alega ausência com comprovação de atestado médico, mas o que eu achei curioso na defesa, que foi feita pela própria, é que ela botou assim: pelo histórico das fiscalizações que comprovam que a empresa sempre contou com RT presente. Eu falei da mesma empresa? Eu ri de novo. Eu falei da mesma empresa? Eu interfiro a defesa e manutenção do áudio. Eu falei da outra empresa. Está em votação o relato da doutora Marilene, o processo 2764/18. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Bem, então, terminamos todos os relatos. Vamos agora para as informações da diretoria. A instrução normativa já foi falada. A doutora Carla tem informações lá da tesouraria. Bom, minhas informações iniciais são do Edufar. Nós teremos, na verdade, de educação continuada. Nós teremos aquele curso de excelência farmacêutica que a gente teve em Itaperuna. A gente conseguiu uma nova turma para a região serrana. Então acontecerá dia 5 e 6 de outubro em Teresópolis. E eu queria divulgar e queria pedir que vocês divulguem também, que é um excelente curso, é do Federal. Assim, até a gente não conseguiu mais turmas, mas até no Rio, quem tiver interesse, dá para fazer, porque Teresópolis é relativamente perto. No dia, nós teremos esse mês ainda, Edufar, esse fim de semana agora em Friburgo, 15 de setembro. Teremos Edufar
22 e 29 em Barra Mansa, são 2 cursos diferentes. Teremos Edufar 29 em Niterói, na Anhanguera, e 29 também na Uniswan, em Bom Sucesso. Teremos, e aí tem um outro evento para divulgar, esse eu vou pedir, viu, Patrícia? Você fala com o Rafael, para enviar para os conselheiros. Nós vamos ter os encontros das câmaras técnicas. O que a gente fez? A gente vai reunir as câmaras técnicas, mais ou menos por áreas afins, mais ou menos porque não dá para ser tudo por áreas afins, mas a gente tentou, por exemplo, farmácia hospitalar, oncologia, segurança do paciente. A gente tentou agrupar os conteúdos o mais próximo possível e vão ser no dia 10 de novembro, 17 de novembro e 1 de dezembro. Então, qual é a ideia? A ideia é, por exemplo, Câmara Técnica de Hematologia. Vou abrir aqui para poder falar uma informação mais precisa para vocês. Vamos lá. No dia 10 de novembro, a gente vai ter análises clínicas, hemoterapia, produtos para a saúde, práticas integrativas, estética, bromatologia. Então, a ideia é, a gente tentou nessa gestão, que cada diretor ficasse à frente de algumas câmaras técnicas, para a gente poder estar acompanhando o que está acontecendo. Mas são muitas câmaras técnicas, muitas demandas. Então, primeiro o diretor vai falar e depois a gente vai ver o que essas câmaras têm produzido, até para que uma outra câmara veja o que o outro está produzindo. No dia 17 de novembro, a gente vai ter as câmaras técnicas de farmácia comunitária, magistral, empreendedorismo, indústria e assuntos regulatórios, logística e consultório farmacêutico. E no dia 1º de dezembro vai ser hospitalar, farmácia clínica, atenção básica, oncologia, radiofarmácia e segurança do paciente. Então, eu vou pedir para divulgar para os conselheiros. Eu queria pedir, realmente, se fosse possível, a adesão de vocês para contribuir com esse conteúdo. Então, a gente vai mandar um e-mail para convidar os conselheiros, que aí, de repente, no que tem mais afinidade, eles permanecem. No dia 10 também de novembro, a gente está tentando, não fechamos ainda, um evento dos novas diretrizes curriculares durante o Congresso da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias. A gente ainda está dependendo de alguns acertos de sala e nem passei isso ainda para a diretoria, porque a gente ainda está negociando, nós não definimos isso, mas é no dia 10 de novembro, também vai ser junto com esse encontro da Câmara Técnica de Hematologia, Hemoterapia. Então também vamos divulgar assim que a gente fechar isso. Além disso, nós temos um outro evento também, que é o evento da Câmara Técnica de Indústria e Assuntos Regulatórios. Acho que é da que você está, né? Um evento da Lica da sua... que é um evento bem interessante, que ela solicitou que o Conselho ajudasse na organização, e a gente acha ótimo que essas câmaras técnicas estejam produzindo. A gente só depende do espaço. Então, como a gente não tinha conseguido efetivamente fechar algumas parcerias para localização, e esses eventos são no sábado, a gente está dependendo só da Unileia fechar essa data para a gente, na verdade, a Câmara Técnica, essa não vai ser na Celso Lisboa. Estou só esperando a resposta do Wesley para a gente fazer lá e em breve divulgar também. Então, a gente vai ter que tentar se afinar mais para conseguir divulgar mais isso entre os conselheiros para pedir ajuda. Pois não. Eu gostaria de fazer uma sugestão, eu não sei se vocês já fecharam a programação dos encontros das câmaras técnicas, mas eu gostaria de sugerir que vocês avaliarem a possibilidade da Câmara das Práticas Integrativas e de Estética estar junto com a manipulação por causa da homeopatia e do consultório farmacêutico. Eu acho que talvez tenham mais coisas. Tenham mais coisas em comum do que propriamente das análises clínicas. Porque o que acontece? A gente acabou dividindo assim, em função, por exemplo, das afinidades de trabalho. Então eu acabei ficando com a de magistral, das nossas... mas enfim, você manda e a gente reavalia. Porque acabou ficando que é o que cada diretor... Por exemplo, Silvânia está com a questão da estética, aí ela ficou num bloco. O Ricardo está com a drogaria. Mas enfim, você pode mandar e a gente tenta. Se não der para ser nesse momento, a gente pode fomentar um outro encontro desse aí. Mas a gente tem essa limitação inicial disso.
Se eu não me engano, fica junto com análises clínicas e hemoterapia. Na verdade, é porque acredito que tem muito pouco a compartilhar. No caso do consultório e da própria manipulação, interessa, porque nós estamos aí falando de homeopatias florais. Então seria bem legal a gente estar conversando com essas outras duas coisas. Tá, manda que a gente tenta organizar, tá bom? De qualquer forma, se não der nessa, a gente monta um momento só pra isso. E acho que é isso que eu tenho pra falar, doutora. Eu queria... Vai acabar agora. Doutor Ricardo. Bom, eu atuo também na parte de, além das minhas tarefas aqui diárias, né, eu atuo na parte da comissão assistencial, né? E hoje né, já iniciamos as oitivas, né, dos beneficiários, tá? Hoje eu escutei uma colega aqui na sede e amanhã eu estou viajando para a Cachoeira de Itapemirim para visitar outra colega. E tem mais uma também em Minas Gerais, tá, que a gente vai estar visitando. Tenho realizado também algumas palestras aí em algumas universidades, né? Estive lá na UNIG com a nossa conselheira Fabiana, né? Falando sobre a parte do consultório farmacêutico. E hoje eu vou estar lá junto aos colegas da Castelo Branco, também fazendo uma palestra para eles lá. Seria essas minhas falas aí. Vai acabar agora? Eu vou dar os informes. Na realidade, eu cheguei um pouco atrasada, né? Eu estava numa reunião do Conselho de Secretaria Municipal de Saúde, no COSEMES. Hoje eles estão tendo uma reunião com todos os secretários de saúde e nós pedimos uma fala, né, lá, porque nós estamos com a Comissão de Assistência Farmacêutica ao SUS e o Antônio Carlos Moraes, que já foi do COSEMES, né, ele e o Manuel Santos também, né, que é atualmente do COSEMES. Nós temos recebido muitos municípios aqui, e vocês devem ter visto, né, muitos municípios fiscalizados, e a gente anda muito preocupado, porque não é só fiscalizar, multar. A questão é que não tem assistência farmacêutica nesses locais. E hoje, hoje eu pude ver isso claramente, né, o entendimento dos secretários de saúde. Não temos dinheiro, vamos entrar na justiça, vamos impedir que o Conselho fiscalize, né? Então essas falas, né, eu abrandei e falei, não, primeiro que a gente tem que organizar a assistência farmacêutica, não é interesse de todos. Vamos reorganizar a assistência farmacêutica. Você fala depois na palavra, tá? Então, o grande problema é que os municípios estão falidos. Eles alegam que o fato de nós termos uma legislação, né, como eu até relatei para eles, né, a 13.021 e mais a resolução federal, eles alegam que essas resoluções elas são engessadas e acabam diminuindo o acesso do paciente ao medicamento. Então, isso é uma longa discussão, mas isso está acontecendo não só aqui no estado do Rio, em outros estados também, no Brasil inteiro, até porque, né, nós temos aí várias conferências, né, sendo realizadas, e aí nós fizemos, a comissão fez um histórico todo, né, da evolução da assistência farmacêutica aqui no estado, e nós propusemos uma metodologia de encontros, 5 encontros ainda esse ano, dividimos os estados, né, por regiões, e eles aceitaram hoje, né, e a gente vai iniciar a conversa com os secretários de saúde e com os farmacêuticos responsáveis pela assistência daquele município. Vai ser um trabalho muito grande, porque no final o que a gente quer é o farmacêutico no SUS, né? E a gente quer que tenha um farmacêutico. Obviamente que só ausência e presença não interessa a ninguém. Interessa a participação ativa da equipe multiprofissional, na visita domiciliar. Então nós temos aí um longo caminho a ser percorrido.
desses encontros sairão documentos para serem entregues ao Conselho Federal de Farmácia, porque não há uma distinção entre público e privado dentro do Conselho Federal, né? Então nós vamos ver o que a gente pode fazer. Inclusive, vários municípios a gente não consegue mais fiscalizar, né? Quantos? Quatro municípios. Piraí é um deles, né? Não? Patins, Campos. A secretária de Saúde de Piraí disse que ela está na justiça e não paga e está ganhando todas as luminárias para não pagar nossas multas. Enfim, gente, é esse o panorama, né, da assistência. Vamos tentar chegar a um consenso. Nós temos recebido alguns municípios aqui e eles é que têm que mostrar como eles podem se organizar, né? Então, as denúncias do Ministério Público chegam direto, a gente atende essas denúncias procedem, né? Então eles acabam vindo para cá para tentar uma regularização, ok? E hoje também eu estou indo à noitinha, vou para São Paulo. Amanhã e sexta nós estamos nos reunindo no Conselho Regional de São Paulo, o primeiro encontro de presidentes do Brasil, para discutir várias resoluções, dentre elas a 648. Ok? Então, eram esses os informes que eu gostaria de dar. Nós vamos suspender a plenária no dia 21 de novembro, por necessidade da diretoria de estar presente. Eu estarei no segundo encontro de presidentes que vai haver justamente nesse dia. Então nós vamos ver se a gente consegue colocar em outro, se houver pauta, se houver uma plenária, né, sem muitos conteúdos, a gente suspende a plenária. Dia 21 de... É 20 de novembro é feriado? Hein? 20 de novembro é feriado, dia 21 a gente está suspendendo, tá bom? Okay. Eu queria pedir autorização para sair com a doutora Niara, que a gente precisa. Nós somos deslocar. convidados para participar de um evento lá em Barra Mansa, em cima da hora, mas nós não podemos faltar, e a Carla se disponibilizou. E a Niara vai me acompanhar. A Niara vai acompanhar. Então, a Carla tem que sair porque o evento é às 6 horas. É o encontro de vários conselhos de cursos da UBM, né? Não, é Estácio. Da Estácio. Então, eles estão reunindo todos os conselhos dos cursos que eles têm lá, e só faltava a farmácia. Só que eles avisaram Ontem a Carla. Ontem à tarde. Licença, gente. Enfim, mas vamos lá. Acho que a Ana vai falar. Então, eu solicito a autorização, a saída da doutora Niara, já que a doutora Carla tem a saída dela. Mas está gravando também, né? Doutora Niara, solicita autorização para a saída dela. Os que concordam? Todos concordam? Não. Então vai lá, doutora Niara. Boa viagem para vocês. Bem, e em relação à palavra livre, vou deixar a palavra livre para vocês e falar. Olá, boa tarde. Eu sou Catarine, sou farmacêutica, sou diretora da Federação Nacional dos Farmacêuticos. E nós estamos com um evento sendo organizado em todo o Brasil e em várias regiões, que se chama os Encontros Regionais sobre Ciência e Tecnologia. E o nosso último encontro, né, que vai ser o Simpósio Nacional, será em dezembro, dia 12 de dezembro, na Fiocruz. Então, na realidade, é um ciclo preparatório de assistência farmacêutica e ciência, tecnologia e inovação, né, um preparatório para a Conferência Nacional de Saúde, que no caso está com a temática de 8 mais 8, no caso a 8ª que aconteceu e agora é a 16ª. Né? E como a Tânia vem falando, eu estava no Conselho Estadual de Saúde semana passada, conheci o Dr. Moraes. E é realmente muito preocupante a situação da assistência farmacêutica, principalmente aqui no Rio de Janeiro e também em todo o país. Eu acho que nós, farmacêuticos, temos um papel importantíssimo. Não é só... a gente também tem que saber fazer uma autocrítica, né?
A gente valoriza tanto a nossa profissão, mas a gente esquece um pouco do lado político da coisa. Então, o desmonte da assistência farmacêutica nacional, ela está sendo enorme. Então, assim, hoje nós não temos mais controle do investimento, a gente não tem mais controle da compra. Então, e isso a gente vai ter, o recurso, ele não vem mais da União, não tem mais o Ministério da Saúde, ele não tem mais aquela responsabilidade sobre a gestão desses recursos. Então, os recursos ele vai para o município investe no que ele quiser. Então, isso interfere todo o ciclo da assistência farmacêutica, que ele vai desde a produção do medicamento até a sua dispensação com o nosso trabalho, né, de atenção farmacêutica em si. Então, eu acho que nós poderíamos, Tânia, junto com o Moraes, eu posso até conversar com ele, da gente tentar organizar certas oficinas de politização de como o farmacêutico tem que interferir. Quer dizer, dentro do Conselho Estadual de Saúde, municipal e de outras instâncias, tem diversas pautas relacionadas não apenas a medicamento, mas à saúde pública em si, e que o farmacêutico está inserido e que ele não está nem aí. Ele pensa apenas no serviço dele. Eu estou aqui para prestar o meu serviço. Mas até você prestar o seu serviço, a gente tem muita coisa que a gente tem que parar um pouquinho, colocar a cabecinha e pensar fora da caixa. Se envolver, né? E realmente se envolver nessa questão da política de saúde, porque como nós estamos com um desmonte por conta da emenda constitucional 95, vale salientar, né, que nós estamos voltando a ter pólio, sarampo, tudo por causa da emenda, e com certeza o nosso trabalho vai estar envolvido. Então, assim, a terceirização das atividades fins, né, que foi aprovada recentemente no STF, a própria reforma trabalhista em si vai estar envolvida, porque o Estado, se ele não quiser pagar terceirizado, o farmacêutico fica sem salário, e o Estado ele não é responsabilizado. Tati, tinha uma dúvida para mim. Oi. Quando o dinheiro saiu do Ministério da Saúde, eu estava em Brasília e, na verdade, o que foi aprovado é que seria dinheiro marcado. Não poderia ser usado com outra finalidade pelo município e nem o Estado. Continua assim. Aí a gente precisa ver como é que está. Porque eu acho que existe. Não, mas aí quem responde é o farmacêutico da assistência farmacêutica. Não chega acaba nele, respondendo. O dinheiro não chega mas acaba nele. chegando. Sim, o dinheiro não chega nele, mas é ele que é responsável pela central. Ele é gestão, ele é cargo comissionado, ele acaba sendo corresponsável por Não é o isso. coordenador de despesa. Se o dinheiro não chega nele, ele não tem. É o coordenador do fundo. Exatamente. Então, se chega o dinheiro é desviado para outra área. Eu me diretamente. Ele acaba sendo corresponsável. Isso. Então, eu acho que a gente tem que realmente sentar e discutir a política farmacêutica, de assistência farmacêutica em si, e aí eu posso me comprometer com o Moraes, a gente poder estar fazendo oficina e chamar os farmacêuticos que laboram no serviço público para estar discutindo mais em fundo. Nós temos a Câmara Técnica de Atenção Básica e temos essa comissão. O Moraes falou comigo, eu até pedi a ele que te convidasse, né? E você está envolvida, obviamente, né? Aliás, todas as pessoas que queiram e possam, né? Nem todos possam. Mas não pode, Catarina, porque nós estamos num momento que ou a gente se envolve ou a gente vai deixar a assistência farmacêutica ir embora. Sabe? Hoje foi falado lá, inclusive, mas tem outros profissionais que podem realizar a entrega da caixinha. Então é muita coisa, essa entrega da caixinha, né, que eu chamo de dispensação clínica, e eles chamam de dispensa da caixinha, né? Dá muita discussão. Não é só entregar, não é? Então a gente sabe disso, mas você vai conversar com o secretário de saúde, como hoje estavam lá todos os secretários, né? Eles não querem entender isso tudo. Não, era só do COSEMES, né? Porque é importante, lá em Recife a gente fez um TAC via... Não, mas... Lá em Recife a gente fez um TAC com a Prefeitura do Recife via Procuradoria. Sim, nós iremos, nesse projeto, passa pelo TAC. O TOC, né, que agora eles chamam, tem outro nome. Enfim, nós, todos que puderem
e quiserem, né, contribuir, serão muito bem-vindos, tá bom? Mais alguém quer falar? Então Só vamos... agradecer, né, a presença da diretoria, a presença do Ricardo lá na CEPEX. Obrigada. Quero agradecer a diretoria, a presença da diretoria na CEPEX, que é uma semana acadêmica, né, na universidade, onde eu coordeno o curso. E agradecer, né? Os alunos adoraram, foi muito produtiva, foi ótimo aquela mesa redonda, né? Ricardo também, todo mundo adorou a palestra dele, retomar em breve. E obrigada. Mais alguém? Então vamos encerrar a nossa reunião. Bom retorno para todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Oi, querido, tudo bem? Você quer minha bolsa, professora? Oi, querida, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus.